Conectando corações, superando desafios. E para participar deste momento, convidamos ao palco Jorge Elahá. Jorge Elahá atua no movimento espírita desde 1980. É palestrante e trabalhador da Federação Espírita de Rondônia e do Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba. Vitor Hugo Menino é trabalhador do Instituto São Francisco e do NEP Alcione. Com a palavra, Jorge Elahá. O nosso momento de reflexão hoje vai ser um momento onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir vocês também. Então, eu vou falar pouco para dar tempo. Oi? Para que a gente consiga aproveitar essa nossa oportunidade de estarmos todos juntos, porque senão a gente acaba comprometendo a programação que a gente tem. E hoje, particularmente, com os desafios que a vida possui, a gente vai tendo a possibilidade de perceber que não é mais possível que nós apenas saibamos doutrina espírita. Esse período de apenas conhecer espiritismo, ele está ficando cada vez mais longínquo nas nossas vidas, porque a gente vai percebendo que, muito mais do que apenas conhecer, nós precisamos verdadeiramente vivenciarmos aquilo que a gente tem como conhecimento, para não correr o risco de nós, muitas vezes, nos apropriarmos do saber espírita e acreditarmos que apenas com o conhecimento espírita nós teremos uma condição satisfatória na vida futura. A questão 982 de O Livro dos Espíritos nos permite saber, pela pergunta feita a Allan Kardec, que a crença na doutrina espírita e na manifestação dos espíritos não é suficiente para garantir a boa sorte na vida futura. Muito mais importante do que o conhecimento das verdades espíritas é a vivência do bem. Porque nessa pergunta, Allan Kardec interroga os espíritos dizendo: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? E os espíritos dizem que não é, na verdade, o conhecimento espírita que determina a boa sorte na vida futura, mas, na verdade, a prática do bem. Porque se o que garantisse a condição de felicidade no além fosse o conhecimento da doutrina espírita, nós estaríamos condenando ao sofrimento todos aqueles que não tiveram a oportunidade de se esclarecer, o que seria um absurdo. Então, o que verdadeiramente promove a nossa condição de felicidade é, de fato, a possibilidade de nós vivenciarmos, de nós experimentarmos a vivência do bem, e não somente conhecer, mas termos verdadeiramente um compromisso em vivermos aquilo que sabemos. Então, hoje, no momento atual que a gente vive, da transição planetária, dos desafios que a gente possui, já não nos é mais suficiente termos a ilusão de que o simples contato com o conhecimento espírita terá o condão de ter a chave que vai abrir as portas do céu. Não. Não será dessa forma que nós iremos garantir a nossa boa sorte, mas sim aproveitando todas as oportunidades de sermos verdadeiramente bons silenciosamente,
bons aonde o mundo não enxerga, bons dentro do lar, onde a nossa conduta não é percebida pela multidão de pessoas que vivem lá fora. Uma conduta que vai ser percebida pela singeleza dos nossos atos, próximo aos nossos entes queridos, aos nossos parentes. Então, a percepção que a doutrina espírita nos dá sobre tudo isso é que, 2 pontos. Eu vou passar para o Vitor e a gente vai ficar trocando, vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. A gente não combinou assim, não. Mas é melhor. Tudo bem. Então, a gente, na verdade, o conhecimento que a mensagem espírita nos oferece, nos dá a condição maravilhosa de nós vivenciarmos o bem, e não apenas nós nos apropriarmos do conhecimento espírita como se ele fosse o grande instrumento transformador das nossas vidas. Conhecer é bom, mas o que verdadeiramente transforma as nossas almas é nós vivermos em plenitude aquilo que a nossa condição de conhecimento nos permitiu vivenciar na vida que Deus nos concedeu, nos momentos mais simples e mais singelos que a nossa existência possui. Então tá, né? Quebras de protocolo. Uma boa tarde a todos e a todas. Não? Eu estou percebendo mesmo. Estava caro? Boa tarde a todos e a todas. Aí. Vamos lá. Eu espero muito que o Mestre nos abençoe e que a gente esteja aqui sob o cuidado e a condução dele. Que os bons espíritos envolvam o meu pensamento e meu sentimento para que eu tenha condições de alguma coisa trazer em nome do bem. Esse cidadão aqui é um coração muito querido e quando eu olhei ele a primeira vez, eu senti um distanciamento muito grande. Não é nada aparencial, as barbinhas dele, nada disso. Mas eu me senti muito distante dele, muito distante. Eu comecei a me aproximar do coração dele a partir de um primeiro elemento. Quando eu comecei a ouvir as orações dele, eu comecei a me sentir mais perto. Porque nesse momento de oração, eu fechava os olhos e aí eu escutava a alma dele. Foi o primeiro ponto de conexão. Mas, mesmo assim, eu falava, gente, mas gostando do Jorge, mas eu não sinto ainda nenhuma proximidade real, assim, poxa, e é uma pessoa do bem, tão boa, não é? Tão boa. E aí, a gente estava num lugar junto, eu esqueci o lugar já. Não sei nada dessa história. A gente estava num lugar junto, ele ia para cuidar da mãe dele, a gente estava saindo desse lugar, ele ia para cuidar da mãe dele, e eu voltaria para casa. Não sei se... eu esqueci aonde é. Tudo bem. Não, foi em outro lugar. E aí a gente pegou um avião junto. E não tinha assentos definidos, até então a gente não sabia onde ia sentar. Aí quando a gente foi entrando no avião, adivinha? Eu sentei, aí de repente chega o Jorge Elahá. Eu falei, quem vai estar do meu lado? Gente, naquele dia eu estava com tanto sono. A minha vontade era, Jorge, Deus te abençoa, fique em paz, eu vou dormir. Mas
às vezes, lições tão importantes da vida, porque foi uma das conversas que eu gostei muito, porque eu me senti mais próximo dele. Nessa conversa, o que rolou? Ele foi me contar um pouquinho da história dele. Eu não sabia que ele tinha filhos. Vocês sabiam disso? Ele tem 4 filhos, sendo um biológico e os demais todos são adotados. E aí, ao ouvir um pouco da história dele, é como se dissolvesse uma certa barreira. E naquele instante eu pudesse olhar para ele e enxergasse nele humano e pudesse me sentir alguém do lado. Eu fiquei muito agradecido por uma conversa. E a gente está aqui de novo, agora, prusiano, mas tem um monte de gente escutando. Mas se a gente vai falar de diálogo intergeracional, frente a esses tempos que a gente tem vivido, um primeiro elemento fundamental para a gente ressaltar é: a gente precisa se aproximar mais uns dos outros, porque a gente só passa a se sentir efetivamente junto quando a gente se dá a oportunidade de estar perto. E isso, de certa forma, é uma lição que a gente aprende lá no Paulo Estevão. Lá no Paulo Estevão, livrinho ótimo, num instante muito interessante. E aí eu já vou só citar esse negócio para passar de novo para ele, porque ele disse que vai ser um bate-bola. Beleza, então aguenta só mais uns minutinhos para eu trazer essa experiência. Capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo Estevão. A lição diz respeito a um diálogo entre quem? Nós temos de um lado o Simão Pedro, mais velho, pai de família, e a gente tem um mais novo, Saulo de Tarso, né? Estava solteiro, decidido, cheio de planos e projetos e tudo mais. O Saulo estava meio mal naquelas circunstâncias, não estava nem um pouco bem. Mas ele tinha sido acolhido na casa do caminho, que era onde atuava Simão Pedro, e eles estavam ali num momento significativo da Boa Nova. O nosso querido Saulo tinha ficado um pouquinho ali, passado uns dias, né, sendo um hóspede da casa do caminho. E ele estava doente, se recupera. Depois que ele se recupera, a primeira vez que ele fala assim, agora estou bom, né, já vou começar a sair de novo e tudo mais, ele escuta uma reunião que estava acontecendo ali, de divulgação do Evangelho. Primeira vez, ele escuta. E ele vê que a casa do caminho tinha tomado uma forma que ele não gostava. Tinha umas marquinhas de Tiago, que era uma pessoa que ele não tinha nem um pouco de afinidade, tinha umas marquinhas de Tiago ali. Por quê? O Tiago era um grande defensor do judaísmo e ainda da presença de determinados costumes do judaísmo dentro do cristianismo. E o Saulo, ele não queria nada disso. Ele queria um trem bem diferente, bem mais livre e tudo mais. Duas posturas, duas formas de ver. O Tiago um pouco mais conservador, o Paulo um tiquinho mais liberal. Beleza, pensa no cenário que não é coincidência o que a gente vive. E aí, ele dentro dessa angústia vivida, ele olha aquilo e pensa assim, gente, está tudo errado isso daqui. O evangelho está virando um judaísmo. E ele fica muito incomodado. Tanto que ele mal tinha acabado de recuperar, já queria abrir a porta, está tudo errado isso daqui, mas ele, graças a Deus, não faz. Ele resolve fazer o quê? Bater um papo com Simão Pedro.
para expor tudo aquilo que ele estava vivendo. Aí o que o Simão Pedro vai fazer? Simão Pedro, naquele momento, já era uma alma muito madura. E ele ficou de algum lado? Não. Essa é uma das características de quem tem maturidade, não fica de lado. Todo lado da juventude, todo lado dos mais adultos, né? Enfim, não é essa a questão. E o Simão Pedro escuta, né, o coração dele, mas vai dizer assim: Saulo, presta atenção no seguinte ponto. O Tiago, ele tem sido importante para a gente. Sabe por quê? Sabe o movimento de perseguição aos cristãos que está rolando por aí? Entre parênteses, que você começou, fecha parênteses. Pois é, se não fosse o Tiago com os costumes dele, já tinha acabado com a gente. Então o Tiago aqui está quebrando um galho danado. A gente concorda com tudo que ele pensa? Não concordamos com tudo que ele pensa. Mas a presença dele tem sido importante. Aí o Simão Pedro, no finalzinho da fala dele, diz assim: Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos nesse mundo cedendo a alguma coisa de nós mesmos. Então, se a gente quiser diálogo intergeracional, tem que ceder. Sem ceder, nós não conseguiremos colocar gerações para conversar. Beleza. Aí ele diz: por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Tudo bem, por causa do Tiago, a gente não foi destruído, mas a gente ainda permanece numa situação bem delicada. Pois bem, consoante os ensinos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. Então, temos que caminhar. E aí ele diz: julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha existe a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Em outras palavras, para eu tocar para o Jorge, é preciso estarmos dispostos a caminhar. Esses dois grandes grupos, juventude e madureza, têm que caminhar. A partir do momento que a gente está disposto a ceder. Porque se a gente não ceder, a gente não conseguirá chegar a lugar algum. E mais do que isso, porque é caminhando que a gente pode trazer alguma coisa da gente para o outro e o outro nos conhecer melhor. Não é? Pode discordar de mim, fica à vontade que nós estamos conversando. Na verdade é isso mesmo, não é? E isso, conectando com aquilo que a gente vinha comentando logo no primeiro bloco, sobre a questão de nós percebermos o que de fato a doutrina espírita pode fazer em nós, nós vamos notar que o lar é o local ideal para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Houve um período em que nós achamos que a grande tarefa que a gente tinha para desempenhar nesta existência era no mundo, era vivendo no mundo. Foi uma ilusão. A grande tarefa que nós temos para desempenhar na vida é dentro de casa.
E eu não estou com isso diminuindo o valor do movimento espírita. Porque é indo ao movimento espírita, fazendo os estudos na casa espírita, recolhendo as reflexões que as nossas reuniões podem nos dar, que a gente consegue força, coragem, capacidade espiritual para que a gente enfrente os problemas que a gente tem no lar. Sozinhos será muito difícil lidar com um pai difícil, com uma mãe problemática, com um irmão que nos toma tudo que a gente tem, com filhos que nos são desobedientes, netos arredios, avós que são frios, pais narcisistas, maridos agressivos, esposas amargas. Lidar com esses desafios que a nossa família possui seria muito mais difícil se nós não tivéssemos esse conhecimento espiritual. Então, esse conhecimento espiritual ele nos chega para que a gente consiga fazer essa mudança nas nossas vidas. Se nós não conseguirmos fazer a transformação que nós podemos executar no tempo que a vida nos concede, nós teremos nos equivocado no propósito do porquê essa mensagem chegou nas nossas vidas. E assim, eu não estou sendo pessimista, eu quero ser bem realista. Como eu trabalho no IBGE, eu trabalho com números de demografia, eu posso falar isso com conhecimento de causa. O mundo e o Brasil dentro do mundo também estão passando por um grave processo de envelhecimento. Nós estamos todos envelhecendo. Antigamente, aqui não tem ninguém da minha idade, né? Tem alguém acima de 100 aqui? Não, né? Acho que não tem ninguém da minha idade aqui. Mas na minha época, era muito fácil ver uma mulher grávida. Hoje é difícil achar uma mulher grávida. Você anda na rua, você não vê. Nos últimos 40 anos, a gravidez na adolescência baixou bastante no Brasil. Ao mesmo tempo, as mulheres, em função do mercado de trabalho, estão casando mais tarde. E, consequentemente, elas não têm interesse em tantos filhos. Há uns 100 anos atrás, as mulheres tinham 12, 14, 15 filhos. 10 meninos, 11. Era tudo assim. Hoje, as mulheres têm 1, 2, no máximo 3 filhos. Então, as famílias estão muito menores, então reduz o número de crianças. E a qualidade da saúde pública melhora a condição de saúde para os mais velhos. Então, os mais velhos vão ficar cada vez mais velhos. Viver com pessoas idosas em casa será cada vez mais comum. Chegará o momento em que em todo lar, do jeito que no passado tinha uma criança, vai ter um idoso. Daqui a pouco, você vai ter que contratar um idoso para cuidar do seu pai, para cuidar da sua mãe. Aí depois esse cuidador não vai mais cuidar do seu pai, da sua mãe, vai cuidar de você. Que seu pai e sua mãe já desencarnaram, quem está idoso é você. Ele vai cuidar de você. A expectativa é que em breve tempo comece a sobrar vaga na escola. Vai sobrar vaga porque vai ter menos criança para ir para a escola. Vai sobrar vaga na escola e vai faltar vaga na creche. Aí você diz, como é que pode? Sobrar vaga na escola e na creche vai faltar vaga. É porque vai ser creche de idoso. Nós vamos levar o nosso idoso para a creche. Olha, isso aqui é o remedinho dele, isso aqui é o talquinho para passar no peitinho dele. Está aqui as fraldas dele. Eu vou, quando for 5 horas da tarde, eu volto a buscar. Aí você passa, 5h30, 6 horas, pega seu idoso, que está lá já tomado banho. Não está no carrinho, está na cadeirinha de roda, você bota no carro, leva. Isso vai ser cada vez mais comum.
Ou seja, os desafios, eles estarão dentro do lar cada vez mais. E se nós não nos reorganizarmos para entender que a vida vai ser assim, nós podemos entender que isso está sendo uma punição para nós. E não é. É um rearranjo natural da vida em função das mudanças demográficas. Todos os países do mundo que enfrentaram um processo de desenvolvimento econômico experimentam uma alteração na pirâmide etária. Ela parecia um triângulo, depois ela fica com o formato de folha, que é o formato hoje nosso. Tem pouca criança, muito jovem, adulto e já tem bastante velho. Depois ela vira um pilar, vira quase que uma coluna. Isso é o que se espera para o futuro. Então, ter em casa idosos e superidosos, que são as pessoas acima de 80 anos, será cada vez mais comum. E o conhecimento espírita sozinho não vai ser suficiente para lidar com isso. A gente precisa verdadeiramente reinterpretar a vida. Os desafios familiares serão enormes, porque cada vez com o acelerar da sociedade, haverá uma distância progressiva entre o pensamento dos mais jovens em relação ao pensamento dos mais velhos. Na época que eu era menino, a gente saía da casa dos nossos pais para fazer a nossa casa, e a nossa casa era igualzinha à casa dos nossos pais. Era de madeira, coberta de palha, tinha um pote e 2 bicos de luz. Então, para você sair de casa para a sua casa, era só sair. Aí depois deixou de ser assim, a gente começou a sair, era uma casa de alvenaria, aí tinha luz, tinha tomada, tinha que ter liquidificador, tinha que ter um monte de coisa já. Hoje, para sair, meu Deus do céu, tem que ter internet, tem que ter transporte, micro-ondas, computador, tem que morar perto do trabalho, tem que ter acesso ao transporte público, você tem que ter um transporte seu também, tem que ser um local que não seja perigoso, sem muita violência. A sociedade mudou muito. Então, isso vem produzindo um retardo na saída dos mais jovens do lar. O degrau para sair de casa hoje é muito maior. Antigamente não tinha degrau nenhum, eu saía daqui para lá, era a mesma coisa, minha casa é igual a casa dos meus pais. Hoje, se eu for sair da casa dos meus pais, meu Deus, tem que ter tanta coisa, lá está tão confortável, tem internet, tem roupa lavada, tem comida na mesa, tem tudo, e ainda tem uma coisa que as gerações anteriores não tinham: liberdade sexual. Antigamente as pessoas casavam para ter liberdade sexual, só que atualmente não é mais assim. As pessoas, cada uma mora na sua suíte, na casa dos pais, tem sua absoluta liberdade sexual, está tudo bom. Os pais têm medo que os filhos saiam por conta de questão de segurança, então gerou um novo formato chamado a geração canguru, que é uma geração que o menino está pronto, ele fica na bolsa até enquanto ele pode. Então nós temos uma redução do número de crianças, um atraso na saída dos jovens do lar, um envelhecimento da população, que são mudanças que aconteceram nos últimos 30 anos. A sociedade mudou muito, não está dando tempo para a gente se organizar. Está sendo rápido demais essa mudança. Então, nós precisamos naturalmente fazermos uma revisão, não somente com o conhecimento da doutrina espírita, mas nós fazermos de fato uma revisão das nossas vidas, uma reorganização de tudo que eu penso sobre o que seja viver, o que seja o existir, porque serão desafios enormes daqui para frente. Os lares serão ambientes cada vez mais complicados. Já eram complicados antes e se tornarão ainda mais por conta das várias gerações que viverão juntas, com ideais completamente diferentes. E muito mais gente adulta vivendo junto, porque antigamente era um pai, mamãe e 10 meninos pequenos. Aí você resolvia o problema.
Estava 10 de castigo, 5 amarrado, pronto, resolvido. Você, agora não, é todo mundo adulto dentro de casa. Bota 10 adultos dentro de casa, cada um quer comer uma coisa diferente, quer ter um ideal diferente, um programa de televisão diferente. É uma confusão, gente. E aí, uns gostam de determinadas coisas, alguns são de determinados espectros políticos, outros são de outro, brigam dentro de casa, se desentendem, estão de mal. Natal está sendo quase que uma reunião de conciliação familiar, porque ninguém se fala. Está muito difícil. Se eu não tiver o conhecimento espiritual, vai ser difícil. Mas não basta ter, porque ter o conhecimento espiritual não abre nenhuma porta. O que abre a porta é verdadeiramente usar esse conhecimento. E esse vai ser o desafio da hora, aprender a conviver. Então, só para passar para o Vitor, a gente diz assim, então o que é que Deus está esperando de nós? É 2 coisas, paciência e tolerância, só isso, paciência e tolerância, tem que ter paciência com as pessoas, não é você brigar com os outros, ficar de mal, ele foi para a mesa, eu não vou, só quando ele sair que eu sento, se ele sentar eu não sento, se ele comer eu não como, se ele tocar eu não pego. Conviver com o idoso tem suas dificuldades, tem muita dificuldade. Eles têm uma maneira de viver diferente da geração mais nova. Às vezes eles não enxergam direito, não ouvem. Aí chega na mesa e diz, o que é isso aqui? Não pegue, mamãe. Já pegou. É frango? É frango. Não pegue. Pergunte, não pegue. No dia seguinte ela pega de novo na comida. E fica todo mundo desesperado. Então a gente tem que desenvolver estratégias. Idoso adora lavar louça quando não pode mais lavar, mas lava. Mas tem que lavar de novo. Tem que lavar de novo. Tem que ter paciência. É paciência. Paciência. Tem que repetir as mesmas coisas todos os dias. É um exercício. E os que são mais jovens são aqueles que poderão fazer o melhor trabalho. E aí eu quero aproveitar e usar uma frase que o Haroldo usou ontem aqui, que eu gostei muito. Os que amam governam o mundo. Então, se a gente quer governar o nosso lar, só aqueles que amam que vão governar. Brigando, se desentendendo, criando confusão, não vai dar certo. Então, o conhecimento espírita sozinho, ele não resolve. Ele precisa ser verdadeiramente vivido em paz, com serenidade. A existência não é para sempre, é só um momento. A gente leva com tranquilidade, sabendo que haverá outras existências corporais, e toca a vida, aproveitando ao máximo para a gente exercitar o amor que a gente pode viver. Aproveitando, caiu. Aproveitando a fala do Jorge sobre essa questão de envelhecimento, é um desafio, né? Porque, querendo ou não, o lugar do mais velho, às vezes nesse modelo de sociedade atual, ele se torna o lugar do descartável. Porque é aquele que já viveu tudo que precisava viver e agora não serve para mais nada. Ele ocupa lugar, então você tem que tirar do lugar, colocar no outro, tirar do lugar, colocar no outro, e acaba criando um embaraço um pouco complicado. E aí, pensando na gente juventude, a gente tem um desafio, é saber ouvir. Não é fácil. Sobretudo, escutar a experiência de quem veio antes. Pensa num trabalho. Porque pela sede natural de independência que surge dentro da gente, escutar alguém nem sempre é fácil, sobretudo quando essa opinião diverge, ela não converge, aí fica mais complicado ainda. Mas, lembrando esse contexto que a gente está criando aqui, conviver é fundamental.
E a gente ter a capacidade de ouvir, mesmo sem concordar, é uma habilidade que a gente não pode perder. Porque senão a gente vai, infelizmente, caminhar por um diálogo entre pessoas que falam, mas ninguém escuta ninguém. E isso seria para nós muito prejudicial. Então, tudo bem, vamos todo mundo envelhecer. O telhado um dia vai cair, aos pouquinhos, né? As primaveras e os invernos vão chegar. E é natural que assim a velocidade vá diminuindo, esses hábitos vão mudando, né? Na juventude eles me perguntaram, porque eu adotei uma pessoa que é mais velha do que eu tem 57 anos. E aí estava contando para essas pessoinhas, né, lá na juventude, que eu morei junto, né, é o meu filho, que como eu o chamo, como eu considero no coração, que eu sou responsável por ele, enfim. Aí a gente em Uberlândia morou junto. Você entendeu, Dora, o que ele disse? O filho dele tem 57 anos, é isso que ele disse. Então. Tá tudo bem, não vou entrar em detalhe na história, porque senão vai um bocado. É que ele tem 100. Isso, eu fiquei no formal aí, mantive a genética. Mas morando junto, né, eu e ele lá em Uberlândia, um dos desafios, nossa, pensa num desafio. Acabava de lavar o banheiro dele. Aí, né, homem, você sabe como é que é. Tem um vaso, um grande buraco para a gente fazer o xixi. Eu tinha uma capacidade de mijar o chão inteirinho. E eu muito evangelizado. Nossa, Senhor da glória, abençoa nós aqui, porque o trem está feio. Eu percebi o tanto que eu era paciente nessa época. Mas é natural a gente lidar com essas diferenças de idade e perceber que são momentos. Porque um dia eu vou envelhecer e alguém vai ter que ter paciência comigo. Ou eu pelo menos espero que tenha, né? Vamos orar para que alguém cuide de mim com muito carinho. Então, é importante a gente, quanto juventude, lembrar que tem um outro lado, que tem outras perspectivas em jogo, e que a gente querer eliminar de tudo não vai fazer parte desse projeto para a gente construir vínculos entre essas gerações. Existe uma parte que a gente vai ter que suportar desse processo, que não é legal, mas é fundamental. E eu falo isso pensando sobretudo numa passagem do Evangelho que está no Evangelho de Lucas, uma passagem muito interessante. Jesus, ele sai da Galileia e vai para Jerusalém, e ele vai fazer uma viagem, né? Comprou o pacote aéreo e tudo mais, ajeitou hospedagem, tudo. Na verdade, a hospedagem não tinha ajeitado, ficou de ver lá um hotel na cidade. E ele escolheu fazer uma conexão na Samaria, aonde ele iria ficar ali por um intervalinho de tempo, né? A conexão dele era ali. Estava ele, os discípulos. Só que aí eles tentaram ver um hotel de última hora e ninguém quis hospedar. E o Tiago e o João, os dois jovens da turma, olhou para Jesus e deu uma ideia. Senhor, quer que façamos descer fogo do céu e a gente queima todo mundo aqui? Uma ideia boa, rápida. Vai acabar com todo mundo, aí vai ter muito lugar para hospedar. Então, era uma solução tranquila. A gente acaba com todo mundo. Se fosse o Igor Guimarães, um humorista, não sei se alguém conhece ele perguntaria assim: você está pichuruco? Você é biruleibe? Mas, como não é o Igor Guimarães, Jesus, ele olha para eles, vai repreender e vai dizer assim: o Filho do Homem não veio para destruir, veio para resgatar. Então a nossa tarefa enquanto juventude não é destruir ninguém,
mas é a gente trabalhar com disposição para construir juntos. Porque o primeiro ímpeto é, quando tem porta fechada, seja dentro de casa, seja na casa espírita, a primeira vontade que dá é de querer destruir aquilo que foi posto. Então, do jeito que está aqui é ruim, e aí vem a crítica ácida, só que isso mais nos afasta do que nos aproxima do ideal e do objetivo que a gente tem. A nossa tarefa é estabelecer o compromisso com a ponte. Com a ponte. Isso significa estar disposto a caminhar mais um pouquinho, mesmo sem concordar com tudo. Porque a gente pode pensar diferente. Enquanto juventude espírita, nós temos autonomia para pensar diferente. E assim que a gente vai crescer, estando dispostos a ouvir e a falar, mas desprezar a experiência de alguém, as lágrimas e sorrisos, os sucessos e fracassos que alguém já viveu, a gente não pode, porque é bagagem viva, e isso é fundamental para a formação da gente mesmo. Tem muitos caminhos para a gente construir, né, Jorge? Falando dessa questão de idoso, às vezes é difícil você lidar com um pai ou um avô dentro de casa, difícil. Mas a gente acaba encontrando força, porque a gente tem uma dívida de gratidão. É meu pai, é minha mãe, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é meu pai, eu tenho que suportar, eu tenho que tentar ter paciência, eu não posso me desesperar. E neste sentido, Álvaro, cadê o Álvaro Mordecai? Está ali. E nesse sentido, a lei de Moisés, ela é muito interessante nos 10 mandamentos, porque ela diz: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. É o único dos mandamentos que tem uma promessa associada. Os outros são até curtinhos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho. Mas esse tem até uma promessa, né? E observe que o mandamento não diz amarás teu pai e tua mãe. Ele diz honrarás teu pai e tua mãe. Porque às vezes é difícil a gente amar um pai ou uma mãe que teve um relacionamento complicado conosco, que foi uma mãe amarga, fria, que sempre gritou, nunca deu carinho, um pai ausente, um pai que nos abandonou, e a gente de repente desenvolveu ao longo da vida todo um sentimento de rejeição por essa convivência. Então eu de repente me perceber dentro de uma situação em que eu sou obrigado a conviver com alguém que eu tenho dificuldade, é muito difícil, é muito difícil. E o mandamento diz o seguinte: olha, não é necessário obrigatoriamente que se ame pai e mãe. A ordenação é que se honre pai e mãe. E quando é que a gente honra pai e honra mãe? E eu estou falando isso para os avós em relação aos pais, os avós em relação aos netos e os pais em relação aos filhos, que hoje vive todo mundo junto na mesma casa. O honrar a gente faz em 2 situações. Primeiro, quando se é jovem, se vivendo de maneira digna para que nossos pais não tenham vergonha de ser nossos pais. Para que quando a gente o nosso pai vai em algum lugar e a pessoa pergunta assim: você que é o pai do fulano? Ai meu Deus, o que foi que ele fez? Então quando alguém pergunta se você é o pai de fulano e você fica tenso, alguma coisa está acontecendo nessa relação entre pais e filhos. Então honrar pai e mãe é quando eu vivo de maneira
que eu não envergonho meus pais, que eu não produzo neles um sentimento de decepção por aquilo que eu me tornei. Essa é a primeira forma de honrar pai e mãe. E vou repetir para quem não anotou. É quando somos jovens e vivemos de maneira digna a ponto de não envergonhar nossos pais. E a segunda é quando nós ficamos velhos e os nossos pais, mais velhos ainda, precisam dos nossos cuidados. E a gente precisa cuidar deles. E a gente desonra os nossos pais quando a gente coloca eles em cima de um estrado de compensado, só com um lençol em cima do compensado, e ele fica o dia inteiro ali, sequelado por um AVC, ele não pode pedir água, passando sede o dia inteiro, e ninguém vai, ninguém dá um banho, ninguém conversa, ninguém dá água, não tem paciência de dar comida, sabe? Dá o primeiro bocado, ele não consegue comer. Ah, também você não quer comer? Pois então eu vou largar. E deixa o idoso com fome. Idoso dá trabalho para tomar banho, gente. Idoso dá trabalho para tomar banho. E se você for brigar com ele para dar banho, aí é que ele não toma mesmo. A melhor estratégia para dar banho em idoso é dizer o seguinte: eu vou lavar o banheiro, me ajuda? Aí você joga água nele, joga água na parede, joga água nele, joga água na parede. Não, mas eu não estou brincando. Isso são técnicas de cuidador. Eu não estou brincando, é a técnica de cuidador. A gente joga água nele. Eita, pegou água, desculpa aí. Aí vai molhando e depois, vamos tirar essa roupa, molhou tudo mesmo. E aí você vai dar banho. Então tem que ter habilidade para poder fazer isso. E você tem que ter muito cuidado nesse trato, porque, gente, é muito ruim você ser maltratado e não ter para onde ir. Você mora na casa de um filho, porque, por exemplo, você ficou viúvo ou ficou viúva, e o seu filho disse: tá bom, vem para morar aqui na minha casa. Para onde ela vai se não der certo ali? Ela tem que se sujeitar a todo tipo de humilhação. Se os netos não tratam bem, o que é que ela pode fazer? Nada. Então precisa ficar na mão dos outros. Fica na mão dos outros. Então é muito, muito, muito difícil lidar com isso, porque quando a gente fica idoso, a gente se apega à nossa casa, a gente gosta da nossa geladeira, a gente gosta do... A casa está velha, é verdade, mas é do jeito que é a minha casa. Eu tenho 50 anos, se eu ficar cego, eu consigo andar pela casa todinha. Tirar um idoso da sua casa e colocar na casa do filho é arrancar a pessoa de dentro da própria vida. E aí o idoso diz assim: eu queria tanto voltar para minha casa. A senhora não pode voltar, a senhora não pode ver. Esse tipo de situação não ajuda, isso só piora, isso só piora. Então, quando a gente vê o mandamento: honrarás teu pai e tua mãe, é que a gente não desonre quando eles fiquem velhos. Que eles só têm uma muda de roupa, sabe? É uma no varal, outra no corpo, a no varal, outra no corpo. A pessoa perdeu toda a dignidade, ninguém mais cuida, ninguém leva para passear, ninguém bota para tomar um banho de sol no horário conveniente, pelo amor de Deus. Não vai botar meio-dia, empurra o velho, bota ele no sol, ele não quer sol, bota ele no sol. Então, a gente bota, mas a gente também tira do sol. Porque tem um pessoal... Mas é verdade, tem que saber tirar, não é forno. Está pronto já, vê se ficou pronto, deixa lá. Não bota no sol, tira do sol. E outro, idoso não sente sede como antes. Então você tem que oferecer água para ele, não espere ele pedir. Mas isso não significa dizer que a gente tem que chegar no idoso empurrando a bebe que você vai dar problema, bebe, engole. Isso tudo são lições para a gente,
Porque se eu não aprender a adoçar o meu coração, se eu não aprender a lidar, é verdade, Cida. Um dia você vai saber como é que é. Vejam, longe de mim fazer ameaça. Eu não quero fazer ameaça a ninguém, pelo amor de Deus. Mas olha, essas experiências com o idoso no lar, elas são importantes para que a gente consiga desenvolver misericórdia, paciência, capacidade de entender que o outro é diferente de mim, que ele anda mais devagar, que ele anda se agarrando na gente, sabe? Essa paciência. Agora, o que é que vai acontecer se não aprender? Eu não quero ameaçar ninguém, gente. Longe de mim. Eu não saí de casa para vir ameaçar ninguém. Mas esse é o único mandamento que tem promessa. É assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. E se eu não honrar, o que vai acontecer? O tempo de permanência na terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará, será pequeno, ou seja, não vai ficar para regeneração. Tá bom? Então assim, eu queria tanto, mais um silogismo aí, minha prima Eugênia. Então, se a gente quer tanto ficar no mundo de regeneração, aproveita a oportunidade. Desenvolve paciência com o idoso, cuida deles com carinho. Nós somos humanos e nós temos o direito, às vezes, de até nos aborrecer. Nós temos o direito, a gente não é perfeito. Quando você sentir que você vai se aborrecer, não fale nada, se afaste, dê uma respirada e volte, porque se você disser, vai atravessar o fundo da alma dele, vai amargar profundamente a alma dele. Então, como a gente está na terra para desenvolver virtudes, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E aquele que honrar seu pai e sua mãe, terá a vida longa no mundo de regeneração. O que não fizer esse exercício de amor, de paciência, de entendimento, de redução de ritmo para acompanhar o outro que não é mais na mesma velocidade, terá seu tempo de permanência reduzido na terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará. Está todo mundo querendo ir para a regeneração, mas a gente está fazendo às vezes pouco esforço para encontrar os recursos. Jesus disse também uma outra coisa que era importante para ficar: desenvolver a mansidão. Para de brigar com os outros. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quer herdar a terra? Não briga com ninguém e cuida dos idosos, cuida dos outros. É isso. A receita para ficar na terra é essa: para de brigar e cuida dos idosos. Só para passar para o Vitor, eu queria só piorar essa situação, que é o seguinte: tudo isso que eu estou falando é dos nossos pais. E às vezes dizemos assim: mas o meu pai me abandonou, meu pai não cuidou de mim, eu nem conheci, eu não devo nada a ele. Ah, coitado. Olha, gente, até hoje, quando acontece em nosso corpo a multiplicação celular, o cromossomo do nosso pai e da nossa mãe se combina para formar uma nova célula. Cada célula do nosso corpo reensaia o encontro que eles tiveram quando nós fomos gerados. Não tem nenhuma célula do corpo que a gente tem que não tenha o contributo do nosso pai biológico e da nossa mãe biológica. Eles podem realmente ter nos abandonado, eles podem ter sido pais difíceis, nós podemos ter tido uma infância ruim, mas todas as células do nosso corpo
reensaiam o encontro dos nossos pais. Nós temos uma dívida impagável, porque não foi um corpo formado lá atrás que viveu o resto da vida. Negativo. Todo o tempo, à exceção das células nervosas, as demais estão sendo criadas, renovadas, e nós estamos tendo a oportunidade de reensaiar aquele momento em que os cromossomos se encontraram e uma nova célula surgiu, reensaiando a cena de amor que deu origem ao corpo que a gente tem. E essa dívida de gratidão, ela não pode ser esquecida, porque esse veículo que os nossos pais nos ofereceram, com todas as dificuldades que eles tiveram, porque às vezes eles são vítimas de uma educação ainda mais fragilizada que os nossos avós lhe deram, eles então nos ofereceram esse recurso imenso que está nos oportunizando nesta encarnação, uma mudança incrível. Olha o encontro nosso com a mensagem espírita, olha o quanto a gente foi capaz de fazer nessa existência que Deus nos concedeu. Então esse grande aprendizado, ele todo nasce desse momento que não está sendo eternizado nos nossos corpos a todo momento. A todo momento uma célula nova morre e uma célula nova nasce. E vida que segue, e a gente vai se transformando, sobrevivendo, se transformando, se construindo o corpo renovado a cada segundo no nosso organismo. Isso é uma coisa linda. A biologia exercendo seu papel dentro do nosso corpo, nos fazendo lembrar que nosso pai e a nossa mãe continuam vivos em nós. A gente pode até já ter desencarnado, mas todo dia eles refazem o encontro que tiveram para nos formar. Bom? Vamos lá. Tocou para mim de novo. Tocou para mim de novo. Ok? Depois, se o pessoal puder só sinalizar o tempo, só para ver se eu estou entendendo esse tempo da... Então, meia hora. Já sinalizou. Tá. Até aqui falamos sobre convivência e sobre não destruir. Os dois pontos fundamentais. Para o nosso diálogo intergeracional, estejamos dispostos a conviver. E que nessa convivência o nosso ímpeto não seja de destruir ninguém, mas seja de reconstruir quantas vezes for preciso. E levando em conta esse ponto, eu acredito que nosso compromisso enquanto juventude, espírita ou não, é de abraçar, e o Jorge está reforçando a necessidade da gente olhar com carinho, com amor para aqueles que vieram antes, está levantando esse ponto. Nosso compromisso enquanto juventude é reafirmar esse compromisso com esses valores que a gente está disposto a cultivar no mundo, porque precisa começar com aqueles que a vida nos confiou, precisa estar junto daqueles que a vida inicialmente nos trouxe para perto. Então, enquanto juventude, a necessidade da gente diminuir às vezes até o tom do discurso, para ter uma prática mais verdadeira, mais sincera, porque se a gente está na escola, e aí na qualidade de professor, pelo amor de Deus, tem os alunos que dá desgosto, não faz um trem desse. Se você está lá na sala de aula, presta atenção na aula, desliga um tiquinho do telefone, só um tiquinho. Porque se a gente vai revelar o ideal superior que a gente tem, esse ideal precisa permanecer na base, nos detalhes do que a gente faz. Não dá para reclamar dos pais, não dá para ficar reclamando ou lamentando da vida, se a gente não assume compromisso com a gente, de fazer a nossa parte, de ir firme naquilo que a gente acredita, com essa capacidade de respeitar e de compreender o tempo e os momentos. Mas tem uma outra passagem que eu gostaria de trazer. Já foi o Paulo Estevão, já foi a viagem de Jesus
para Jerusalém passando pela Samaria. Agora eu gostaria de pegar uma outra passagem. Capítulo 11 do Evangelho de... Nossa, agora até João, está aqui, colinho. Evangelho de João. Nós temos... João, isso. Uma passagem chamada A Ressurreição de Lázaro. Tá, alguém pode começar a pensar, que tem a ver diálogo intergeracional, problemas da atualidade, com a ressurreição de Lázaro? Vamos lembrar do que se trata a passagem? Vamos. O Elahá é melhor do que eu, mas qualquer coisa, se falar alguma coisa errada, me corrija. Lázaro era irmã de Marta e Maria, beleza. E o Lázaro tem uma enfermidade. Lázaro tem uma enfermidade. Aí as irmãs dele vão fazer o quê? Vão lá buscar Jesus. Aí Jesus fala assim: depois eu vou. Daqui um tiquinho do mineiro. Falou isso. Tá aqui, ó. Ele foi? Não. Na verdade ele foi, mas demorou um tiquinho. Um tiquinho do mineiro. Pertinho. Aí Jesus não vai. O caso do Lázaro, o quadro dele dá uma complicada. Meu Deus. Eu pensei que fosse o copo. Então vamos lá, sigamos, voltando para o Lázaro, para Maria e para Marta. Aí Jesus não vai. E o que acontece? A situação do Lázaro complica e a família acha que ele tinha morrido. Fazem todo o funeral dele. Jesus ainda vai para um outro lugar para depois chegar lá. Quando ele chega lá, Marta e Maria, olha que jeito para ele. Se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, seu excomungado. Tudo bem, elas foram pacíficas porque era Jesus, então, bem fraterno. Mas elas não ficaram satisfeitas porque demorou. E aí ficou remoendo aquele negócio. Aí Jesus, vendo toda a emoção do momento, chora também, mas resolve operar na situação. Ele vai, pede uma primeira coisa: tirem a pedra. O pessoal tirou a pedra, que os túmulos eram diferentes, não era para baixo, né? Era uma espécie de uma tumba, não, como é que chama? Catacumba, é uma caverna. Aí tirou a pedra. Isso, rolou a pedra, beleza. Ele vai consertando aqui à medida que eu for falando. Aí Jesus faz um segundo pedido, depois que rolou a pedra, segundo pedido: desatar. Ele, na verdade, chama Lázaro primeiro para fora, pede para as irmãs desatá-lo e deixá-lo ir. É um episódio que parece não ter nada a ver com o que a gente está conversando, e realmente não tem. Mas Emmanuel escreve uma mensagem extraordinária. A gente reforçou muito o compromisso da juventude. Agora a gente precisa falar do compromisso da madureza com a nossa juventude. Emmanuel escreve uma mensagem chamada Libertemos, palavras de vida eterna. É uma mensagem muito especial, porque ela traz uma lição de um contexto mais universalista, mas eu gostaria que a gente pensasse nela a partir da nossa situação, problema. A gente tem percebido que muita gente está enterrando a juventude espírita, que dorme, mas não está morta. Infelizmente, tem muita casa espírita, tem muitos lares, enterrando a nossa juventude
porque acha que eles estão mortos. Porque acha que eles estão mortos. Mas a fala de Jesus é serena e sincera. Lázaro apenas dorme. Pode ser que nós olhemos hoje para a juventude a nível tanto nacional quanto global e a gente fala assim: o negócio está feio. E eu não estou dizendo que está tudo certo. Eu não estou dizendo que os tempos são os melhores. Mas a gente não pode enterrar a nossa juventude. Nós não podemos, porque de certa forma, hoje, escutando as discussões do movimento espírita, nós vemos lideranças que são Marta e Maria. Está tudo certo orar para o plano espiritual, interceder em favor das circunstâncias, pedir uma inspiração, alguma coisa do alto, e nós sempre precisaremos disso. Mas quem enterrou o próprio irmão foram elas. Quem deu por morto o Lázaro enquanto dormia foram as irmãs. Isso quer dizer, porque parece que o mundo espiritual não está trazendo uma solução mais prática. Tem muita casa espírita que reconhece que a situação está grave, mas de alguma forma é como se tivesse lavado as mãos e já tivesse finalizado o processo, mas não. No momento preciso, Jesus agiu. No momento preciso, Jesus na história de Lázaro agiu. Primeira coisa, tira a pedra. Porque a gente pode ver jovens com opiniões diferentes, ver jovens com atitudes que não são as mais legais. O nosso julgamento, a cristalização do nosso ponto de vista, representa esse enterro precipitado. Porque as pessoas começam, e aí, segundo o texto, ele fica 4 dias e diz que começa a feder. Mas observemos, se nós olharmos tanto para a textura, quanto para os odores que a gente exala, pelo ressentimento, pela mágoa, pelas ideias preconcebidas que nós temos sobre alguém, espiritualmente falando, elas fedem. Nós estamos num instante importante, porque nesse período de transição agora, a mensagem do Cristo é de vida. Eu sou a ressurreição e a vida, vai dizer Ele naquele momento, porque o compromisso é de resgatar quem precisa. E se a gente enterra antes de reconstruir, antes de abrir porta, antes de dialogar, antes de conviver, nós perdemos a oportunidade de elevar o nível daquilo que a gente tem construído. E não estou dizendo que não tem sido feito nada, mas que nós precisamos ter um olhar. Tira a pedra, tira a ideia cristalizada, tira aquilo que tem significado bloqueio. Jovem não tem responsabilidade, jovem não pode ter oportunidade, por quê? Por que não pode confiar? Por que não pode estar junto? Não merece? Dignamente um olhar, lembrando o avatar, eu vejo você. A gente precisa enxergar. Eu tive a oportunidade de ter pais
que me enxergaram. 15 minutos, estamos acabando, já vou passar para o Jorginho, mas eu preciso terminar de falar isso. Só 5, então tem mais 10. Aguenta a mão, paciência, pouquinho. Mas eu tive a oportunidade de ter pais que do início ao fim me apoiaram. Mas eu sei que não é essa a situação da juventude atual. As portas se abriram para mim de uma maneira assustadora, mas eu sei que não é para todo mundo que isso acontece, porque eu estou dentro de um padrão do esperado, muita gente confia em mim, mas o desafio que Jesus propõe não é de confiar naqueles ditos melhores, porque ele pega o bagaço e faz o colégio apostólico. Ou vai falar que um discípulo que pega uma faca e corta a orelha do soldado é um discípulo evangelizado? Não tem jeito, gente. Um discípulo que o dinheiro é mais importante do que o próprio amigo, como no caso de Judas, não dá para dizer que Jesus confiou na nata espiritual. Confiar perpassa olhar além das aparências. É o que pode ser, mas que ainda não se apresenta. E só será se alguém entender que existe vida. Jesus chama Lázaro para fora. Jesus chama Lázaro para fora. Como atualmente a juventude espírita tem sido ressuscitada. E eventos como esse, que a gente tem uma parte especialmente para jovens, é uma oportunidade fundamental para que aqueles que tantas vezes parecem dormir semi-mortos tenham a oportunidade de vir à luz, porque foram desses eventos que eu descendi, escutando corações que de alguma forma cultivaram a vida em mim, pessoas que tiveram a capacidade de conversar com o meu coração e eu não conseguia nem entender, mas o quanto aquilo significou o meu caminho, e despertaram alguma coisa a mais. Eu erro muito, tenho vários tropeços e poderia compartilhar vários aqui, mas a questão, mas a questão é, alguém se dispôs a me tirar da tumba, alguém se dispôs a confiar no meu coração. E para um menino que ficava 12 horas jogando no quarto, de repente começar a gostar do Evangelho, engajar numa caminhada, parece até um trem de doido. Mas essencialmente, alguma coisa aconteceu. Lázaro sai. Só que Jesus tem uma última recomendação: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. A gente desatar o quê? Agora é o momento da gente propor caminhos. É o momento da gente propor soluções. A gente já sabe que a situação não está boa, que tem desafios aí, a juventude tem se envolvido nem sempre em caminhos os mais excelentes, e acontece, mas a gente está tendo a oportunidade de desatar para traçar novas estradas. É preciso confiar. O meu pedido é, por favor, confiemos na juventude. Há muita gente boa precisando ser enxergado e que tem tanta coisa boa para oferecer. Eu peço desculpas, mas é o meu coração que fala, como alguém que já recebeu o voto de confiança, espera ter a alegria de ver ainda mais corações que são enxergados.
Eu queria recomendar a leitura de uma mensagem que está na Revista Espírita de 1865, fascículo de agosto, uma mensagem assinada por Lacordaire, cujo título da mensagem é A Chave do Céu. Essa mensagem tem 16 parágrafos, não precisa ler todos, só o 14. O parágrafo 14, ou o antepenúltimo, para quem não quiser contar 14, são 16. O antepenúltimo fala sobre exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Lacordaire diz o seguinte: será que fazendo a caridade como nós pretendemos fazer, estamos quites com a família? E aí ele mesmo responde: é claro que não, senhores, porque na família e na caridade existe uma hierarquia que convém que nós obedeçamos. Anota aí, Dora. São 5 os degraus da caridade. Primeiro degrau da caridade que a gente tem para fazer está lá no livro. Primeiro degrau é com cônjuges e filhos, ou seja, aqueles para quem nós devemos, diz a mensagem, entregar a nossa melhor esmola, e aí entendamos esmola como benefício, é para os nossos cônjuges e filhos. O primeiro espaço para quem você precisa entregar o que você tem de melhor é para a pessoa que escolheu dividir a vida com você, é o seu parceiro, o seu companheiro de jornada. Ele tem dificuldades? Tem. Mas é importante que a gente tenha a capacidade de amar o outro sem que ele precise ser perfeito. E dizermos no fundo do nosso coração: eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. Então, o primeiro movimento de caridade que a gente tem para fazer é com cônjuges e filhos. Cuidar dos nossos filhos, amar os nossos filhos, compreender a responsabilidade que nós temos diante da família. Se nós falharmos nas nossas atividades profissionais, outros nos substituirão. Se nós deixarmos de fazer a tarefa dentro do movimento espírita, outros nos substituirão. E se nós falharmos na condição de pai e de mãe, quem vai nos substituir? Então, a primeira recomendação que a gente encontra nessa hierarquia é que nós cuidemos em primeira instância de cônjuges e filhos. E eu não estou desconsiderando o valor do trabalho no movimento espírita, até porque já disse anteriormente que é lá que você vai ganhar força para que você enfrente os desafios do lar. Então, se eu abandonar o movimento espírita, então eu vou abandonar para tomar conta da família, vai dar errado, porque a brasa que se afasta do braseiro, ela apaga. Então a gente vai, estuda, se fortalece, volta para casa e tal. Mas o grande espaço de desenvolvimento das virtudes, de crescimento espiritual, é dentro do lar. Vou contar rapidinho uma história que aconteceu comigo faz uns 30 anos atrás. Estava na Federação Espírita de Rondônia, ia começar a palestra. Eu estava em pé, assim, bem no começo, a palestra ia começar, aí a presidente da Federação Espírita veio e falou comigo: quero falar contigo. Se fala, não começa a palestra agora não, olha,
a gente tem que resolver isso assim, assim. Aí começamos a discutir um assunto, eu disse, tá bom, então faz o seguinte, sábado a gente senta e vê isso. Não, na reunião a gente vê, tá, beleza, tá bom. Aí terminou a conversa, me virei para começar, aí tinha uma senhora sentada assim, bem na frente. Aí ela ficou olhando e disse assim, eu tenho tanta inveja de vocês. Aí eu disse, por quê? Disse, porque o meu marido não deixa eu evoluir. Eu vejo vocês aqui como se evolução fosse estar no centro espírita. Quer dizer, o marido dela impede ela de evoluir, presta atenção. Então a gente não evolui porque está na tarefa espírita. Na tarefa espírita vai buscar força para desenvolver no lar os exercícios de crescimento. Então, anotou o primeiro degrau? Anotou. Cônjuges e filhos. Degrau número 2. Os autores dos vossos dias. Os autores dos vossos dias. 2 pontos. Aqueles que vos cuidaram, vos alimentaram, vos protegeram e vos guiaram nos primeiros dias da infância e da adolescência. É o que está escrito na mensagem. Quem são esses? E por que não escreveu pai e mãe, que era mais curtinho? Era só botar no segundo degrau pai e mãe, mas não disse. Os autores dos vossos dias, 2 pontos. Aqueles que vos alimentaram, que vos protegeram, que vos cuidaram, que vos conduziram nos primeiros dias da infância e adolescência. É porque pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser um pai mais novo, né? Pode ser alguém, então é alguém que você vê que essa pessoa foi quem cuidou de você. Às vezes é o irmão mais velho, você ficou órfão. Então é essa pessoa, os autores dos vossos dias. Aí vem um travessão e diz, o vosso pai e a vossa mãe. Então, no segundo degrau, pai e mãe. E diz a mensagem, muitas vezes, esses que estão no segundo, assumem o papel de primeiro. Vai ter situação em que pai e mãe ficarão no primeiro degrau em relação a cônjuges e filhos. Terceiro degrau, os irmãos. Muito bem, você está contando bem o tempo. Os irmãos, que a gente esquece depois que cresce e se desvincula. Eles estão no terceiro degrau da caridade. Quarto degrau, os amigos do coração, que a gente precisa cuidar uns dos outros. E no quinto, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. O que foi que nós fizemos? Nós colocamos essa pirâmide de cabeça para baixo. A gente botou os pobres e botou a família no último lugar. Em nenhum lugar da doutrina espírita isso é dito. Primeiro degrau, cônjuges e filhos, pais, irmãos, amigos e os pobres. Reflitamos sobre tudo isso e não percamos o sentido da vida, na razão pela qual o Senhor nos conduziu para a encarnação, para dentro de um grupo familiar onde a gente precisa desenvolver uma série de virtudes e que é a convivência com esses companheiros que irão permitir. Não que nós tenhamos a missão de salvar os outros. A nossa missão é salvar a nós próprios. Nós vamos trabalhar para ajudar o outro, mas é o outro que se salva. Questão 583 de O Livro dos Espíritos. Se os pais fizerem tudo para ensinar um filho a entrar pelo caminho do bem, e o filho enveredar pelo mal, o pai é culpado? Vocês acompanharam, deve ter feito a codificação kardeciana aqui. Muitos deles foram os que deram a comunicação. Nós não somos responsáveis pelos erros dos nossos filhos se nós tivermos feito tudo
que a gente se comprometeu para fazer. Existe um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Viram que a pergunta é: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? A pergunta não é: que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? Porque o que fizeram os filhos é problema deles. O que importa foi que nós fizemos. Então nós precisamos cumprir com a nossa tarefa, sem a pretensão de sermos os salvadores dos outros. Mas a gente precisa entregar todo o amor que nos seja possível, porque essa é a grande missão, a grande tarefa que a gente veio desempenhar na terra. A gente pode não obter êxito, porque o nosso êxito não é salvá-los, é nos salvar da indiferença, do desamor, da mágoa, do ressentimento. E cada um a seu turno fará o seu processo de libertação espiritual. A família, na verdade, é o grande espaço que Deus nos deu, essa convivência multigeracional, onde nós temos a chance de libertar as nossas almas e descobrir qual é, de fato, o verdadeiro propósito da vida. Muito obrigado a todos.